Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 11. Como havia pensado, levantei-me e me movi em 12 horas, embora com o tempo do segundo exame, tive tempo mais do que suficiente para me recuperar mais do presente, de Orochimaru. Por causa da minha posição, no entanto, eu não fui capaz de visitar Naruto-kun ou Sasuke-kun para tranquilizá-los de que estava bem, embora um Chunin tenha passado uma mensagem para eles para mim. Logo eu estava ao lado de Hiruzen-sama e dos outros inspetores em frente a uma grande estátua fazendo um selo de mão enquanto os genin que conseguiram passar pelo segundo exame estavam dispostos em filas na nossa frente. Eu tive que lutar para suprimir meu sorriso enquanto aceitava os 10 ryukibi que me devia pelas costas enquanto Hiruzen-sama falava com o genin em formação, parabenizando-os por terem chegado aqui antes de se voltar para mim. Olá a todos, eu gritei com uma alegria educada que pareceu deixar vários genin à vontade. Meu nome é Yuriko Uchiha, serei o inspetor do seu terceiro exame, que será feito no estilo de um torneio individual, mas atualmente temos muitos de vocês aqui para tal coisa, então, teremos partidas preliminares a partir de agora. Os genin começaram a murmurar enquanto se entreolhavam em pânico antes que eu visse uma mão sendo levantada. Sim, você de cabelo branco e óculos, gritei para o espião. Eu gostaria de desistir, por favor, disse Kabuto, parecendo bastante arrependido e segurando o lado de maneira exagerada. Acabamos de chegar e acho que não tenho energia para lutar contra alguém imediatamente. Estreitei os olhos para o traidor por um momento. Genin, Yakushi, correto? Eu questionei com uma sobrancelha levantada. Muito bem, se é isso que você deseja fazer, não vou impedi-lo. Kabuto sorriu falsamente para mim antes de sair da sala de exames, completamente inconsciente do fato de que estava sendo seguido por um esquadrão da Anbu a cada passo do caminho. Alguém mais deseja ir embora? Eu gritei com um sorriso. Se você não falar agora, não poderá sair até que esteja pronto para as preliminares. Esperei vários momentos para que alguém falasse antes de concordar. Muito bem, aqui estão as regras, anunciei enquanto uma parede se abria para mostrar uma tela. Esta tela aqui vai anunciar as partidas, selecionando os nomes aleatoriamente quanto às partidas em si. Realmente a única regra é, quando eu encerrar a partida, ela acabou. Esses genin pareciam bastante relaxados. Não posso permitir isso agora, posso? Inundei a sala com poder enquanto fechava os olhos com um largo sorriso, meu eterno Mangekyou Sharingan se ativando enquanto eu formava meu Susanoo ao meu redor. Então quando eu disser para você parar de lutar, pare de lutar, ou serei seu oponente, finalizei em tom frio, reabrindo os olhos para ver um grupo petrificado de genin. Deixando minhas palavras pairarem um pouco, eu diminuí meu poder e permiti que minha Susanoo desaparecesse da existência. Que bom que você entendeu, eu disse, a gentileza enchendo minha voz. Então, por favor, subam até as vigas enquanto os primeiros nomes são selecionados. Shoji Akimichi, contra Sakura Haruno. Pesquei com o emparelhamento que surgiu quando todos começaram a se formar na área de observação, deixando os dois genin para trás. Ah, esta deve ser uma partida interessante, especialmente considerando quão sério Sakura-chan levou seu treinamento. Olhei de volta para os dois genin enquanto eles se encaravam, a vários passos de distância um do outro. Sakura-chan havia chegado aqui em seu primeiro dia, dando-lhe bastante tempo para relaxar e se recuperar do tempo na floresta. Enquanto isso, Shoji-kun só chegou algumas horas antes do final do exame. Muito bem. Eu gritei em voz alta. Os participantes estão prontos? Os dois assentiram, sem quebrar o contato visual um com o outro enquanto assumiam suas respectivas posições, Sakura-chan agachando-se enquanto puxavam Kodashi para mantê-lo em uma posição pronta. Começar. Ao meu sinal, os dois entraram em ação, surpreendentemente saltando um do outro, ao invés do ataque que eu esperava de Shoji-kun, pelo menos. Vamos, Sakura-chan, você consegue. Eu pude ouvir Naruto-kun gritar de encorajamento de onde ele e o resto do time 7 estavam situados. Shoji, se você não vencer o testa eu vou chutar a sua bunda. Ino-chan gritou de sua própria posição. Revirei os olhos ao ouvir seus gritos antes de me concentrar na batalha que estava acontecendo quando Shoji começou a formar uma série de selos. Arte ninja, técnica de vários tamanhos, ele gritou quando seu corpo começou a inflar com chakra, transformando-o em uma forma de bola antes de puxar seus membros e cabeça. Arte ninja, pedregulho humano, reprimiu um gemido com a tática simples que ele estava empregando quando começou a rolar em direção a Sakura-chan em alta velocidade. Embora a técnica em si não fosse ruim, e eu a tenha visto usada com efeitos devastadores durante a Terceira Guerra, ela foi melhor usada quando o inimigo não viu você configurando a Arte ninja, técnica parcial de vários tamanhos, teria sido uma escolha muito melhor para uma situação individual como esta. Meu argumento foi comprovado muito bem quando ela começou a se esquivar das tentativas dele de esmagá-la sob sua massa. Ela começou a guiar seu oponente para um local específico onde ele ficaria preso no canto de duas paredes, deixando-o preso e incapaz de virar corretamente sem parar completamente, algo que ele caiu sem pensar duas vezes enquanto avançava assim que avançava. Ela parou de se mover. Com um salto bastante impressionante, Sakura-chan se jogou em cima de Shoji-kun, fazendo-o bater na parede com um impacto explosivo e deixando-o lutando para sair dela depois, deixando bastante tempo para Sakura-chan correr. Uma sequência de selo manual. Liberação de água. Trombeta de água.
Sakura-chan gritou enquanto borrifava um jato de água nas costas de Shoji-kun, empurrando-o mais fundo na parede enquanto ele gritava de dor. Infelizmente para o garoto preso, ela já estava formando um segundo conjunto de selos quando ele começou a reduzir seu tamanho para se libertar das paredes. Liberação de iluminação. Tempestade de faíscas. Meu aluno declarou com um tom de finalidade quando faíscas de eletricidade começaram a cercar o herdeiro Akimichi antes de se conectarem com seu corpo encharcado de água, eletrocutando duramente por vários momentos. Acabou. Eu gritei quando Shoji-kun caiu de cara no chão da arena. Vencedor. Sakura Haruno. Sua equipe torceu por ela enquanto os genin restantes e os jonin aplaudiram em aprovação. Uma boa tática que ela usou, Hiruzen-sama disse com aprovação ao meu lado. Ela fez bom uso do meio ambiente. Eu ri com um sorriso orgulhoso no rosto. Sem dúvida, concordei calorosamente. Acho que ela terá muito mais para nos mostrar no próximo mês. Hiruzen-sama riu divertido. De fato, algo que estou ansioso. A tela piscou por um momento antes de exibir os próximos 2 nomes. Dozuki Nuta. Contra Hinata Hyuga. Parece que finalmente conseguimos ver as habilidades da nova vila, disse Hiruzen-sama gentilmente, fazendo-me reprimir uma risada enquanto os 2 nomeados desciam. Pelos nossos relatórios de inteligência, cada um do shinobi de Otogakuri, aqueles que originalmente não eram ninjas desaparecidos, são todos pôneis trapaceiros. Hinata-chan, por outro lado. Bem, digamos que sem seu problema de autoconfiança, ela era uma kunoichi esplêndida. Olhei entre os 2 e Hinata-chan estava respirando fundo várias vezes para se acalmar, sem dúvida pelo nervosismo de ter que lutar na frente de tantas pessoas, enquanto Dozu olhava maliciosamente para ela de uma maneira que ele deve ter considerado intimidadora. Sinceramente, parecia o olhar de um gatinho para mim, tão fofo. Vocês conhecem as regras, eu disse a eles calmamente. Vocês 2 estão preparados? Ei! Hinata-chan gritou com uma voz firme enquanto assumia uma postura ligeiramente modificada de punho gentil. Vamos acabar logo com isso, Dozu reclamou enquanto levantava sua luva melódica. Eu quero já ir para as lutas de verdade. Muito bem então. Comece, eu gritei. Ao contrário de Sakura-chan e Shoji-kun, Hinata-chan e Dozu pularam um em direção ao outro para começar a atacar um ao outro. Hinata-chan nem mesmo precisou formar os selos para ativar seu Babyakugan, enquanto as veias saltavam ao redor de seus olhos enquanto ela esticado com os dedos. Dozu soltou uma maldição enquanto conseguia evitar ser atingido pelos dedos. Orochimaru obviamente o avisou sobre o estilo de luta do Hyuga. Um sorriso apareceu em meu rosto quando vi sair do caminho dos ataques de Hinata-chan. Do jeito que estava, a garota era totalmente incompatível com o taijutsu Hyuga padrão, mas isso não significava que os Hyuga não tivessem suas próprias ramificações. Eu não consegui conter a risada que escapou dos meus lábios quando Hinata-chan deslizou pelo chão, fechando de repente a pequena lacuna entre os 2 genin quando ambas as palmas das mãos pousaram em seu peito. Dozu incapaz de reagir de repente. Movimento inesperado que aconteceu enquanto ela estava no meio do ataque. Queda repentina? Hinata-chan gritou quando uma das mãos em seu peito se moveu para a cintura enquanto ela de repente desviava completamente seu centro de equilíbrio enquanto o empurrava para o chão. Por favor, renda-se, pediu Hinata-chan. Eu não desejo prejudicá-lo mais do que isso, se possível. Dozu rosnou de raiva enquanto estendia o braço coberto pela manopla. Vadia estúpida, ele xingou enquanto começava a tentar ativar exercício de som ressonante, apenas para que nenhum chakra alcançasse seu braço. Eu já selei o Tenketsu em seus ombros que permite a passagem de chakra para seus braços, Hinata-chan informou enquanto uma de suas mãos envolvia sua garganta. Um leve brilho ao redor deles mostrando que ela estava bombeando o chakra neles. Render. Eu desisto. Dozu gritou desesperadamente, estremecendo quando a mão saiu de sua garganta. Vencedor. Hinata Hyuga. Eu anunciei para a multidão bastante chocada. Eu tinha certeza de que os moradores de Konoha podiam ouvir o grito de excitação de Naruto-kun pela vitória de Hinata-chan quando a garota tímida começou a caminhar até a área de observação, ocasionalmente olhando para Dozu que estava sendo levado para a enfermaria de recuperação por uma dupla de médicos. Voltei meus olhos para o quadro enquanto ele começava a classificar os nomes mais uma vez. Kurotsushi. Contra Mizumi Tsurugi. Minha sobrancelha se ergueu com a dupla quando vi os 2 entrando na arena. Parecia que Kurotsushi-san tinha crescido na última vez que o vi enquanto estava em Iva para a assinatura do tratado. Eu sorri gentilmente para os 2 quando eles chegaram, avaliando um ao outro. Honestamente, eu estava bastante curioso sobre como o confronto funcionaria também, dado liberação de lava de Kurotsushi-san e o corpo flexível e alongado de Mizumi. O combate seria ser interessante, embora já unilateral. Você está pronto? Eu questionei, olhando entre os 2 que simplesmente optaram por acenar com a cabeça. Então comece. Mizumi se lançou para frente, procurando diminuir rapidamente a distância entre os 2 enquanto Kurotsushi-san começava a formar selos rapidamente. Liberação de lava, congelamento de cal viva, ela gritou enquanto cuspia vários pedaços de uma substância branca parecida com lama, cobrindo o chão diante dela, logo antes de Mizumi pisar nela. Ah, o espião gritou de surpresa e dor quando seu pé se recusou a sair de onde estava preso. Que diabos é essa merda? Ele gritou com raiva enquanto tentava se libertar. Hora em que Kurotsushi estava planejando permitir isso se os selos que ela estava formando fossem alguma indicação. Liberação da terra. Punho de pedra, ela gritou enquanto puxava o chão ao seu redor com o punho, cobrindo-o com uma grande pedra em forma de punho antes de saltar sobre Mizumi com a mão levantada para um soco. Mizumi olhou para cima, seus olhos se arregalaram quando ele viu a Kunoichi Iva voando em sua direção com um grande punho de pedra. Segundos antes de bater nele com um estalo nauseante enquanto ele voava para trás, seu pé obviamente quebrado quando ele foi arrancado de sua sandália. Antes de pousar no chão, imóvel. Isso acabou. Eu gritei. Vencedor. Kurotsushi.
Sim, a Genin gritou para si mesma de excitação enquanto dava um soco enquanto saltava para as escadas que levavam à área de observação. Ela é muito parecida com seu avô e o primeiro. Hiruzen sorriu balançando a cabeça. O primeiro Tsuchikage? Eu pisquei. Sim. Embora ele geralmente fosse calmo e sereno fora da batalha durante e imediatamente depois, ele podia ser selvagem e excitável. Hiruzen-sama me explicou. Onoki é diferente dele nesse aspecto, mas aparentemente ela é mais parecida com seu ancestral do que com seu avô. Que interessante. Eu cantarolei em resposta, eu realmente não sabia muito sobre os outros fundadores da aldeia, e aprender alguma coisa sobre eles foi uma experiência bastante interessante. Mas isso não aconteceu nem aqui nem ali, pois o conselho chamou minha atenção com os próximos candidatos. Naruto Uzumaki, contra Kankuro. Agora isso vai ser interessante. Naruto era todo sorrisos e energia enquanto entrava no ringue com sua energia característica, acenando para mim enquanto eu sorria para ele antes de se concentrar em seu oponente. Kankuro zombou levemente ao ver meu irmão mais novo, mas depois fez uma cara séria quando Naruto o olhou nos olhos. Vocês dois estão preparados? Eu perguntei, olhando entre eles. Oh sim, Naruto disse, sorrindo amplamente ao encontrar o olhar de Kankuro. Sim, disse Kankuro em um tom bastante desdenhoso. Comecem, eu disse aos dois com um sorriso malicioso. Naruto entrou em ação enquanto avançava, fazendo Kankuro piscar de surpresa com a ação repentina quando o sorriso de Naruto desapareceu de seu rosto quando seu tanto apareceu em sua mão. Kankuro conseguiu se puxar para trás quando a ponta do tanto quase cortou seu peito antes de tentar dar um soco em meu irmão mais novo, que simplesmente girou para fora do caminho enquanto canalizava o chakra do vento em seu tanto antes de cortar desta vez, estendendo o final do tanto. Lâmina. Kankuro cambaleou para trás quando o Enja ao seu redor se dissipou para mostrar a construção de madeira que era seu fantoche, já que o próprio Kankuro revelou estar no pacote embrulhado que carregava. TCH, pensar que teria que mostrar ao Karazu tão cedo, ele resmungou em reclamação. Truque desagradável com o seu tanto aí. Naruto sorriu um pouco enquanto segurava seu tanto pronto. Você mesmo é um truque muito inteligente, deve ter exigido muita prática para controlar seu boneco de dentro do pacote assim. Kankuro piscou surpreso, obviamente não esperando aquela resposta de Naruto-kun. E sim, aconteceu, ele disse com um sorriso enquanto começava a manipular seu fantoche. Deixe-me mostrar mais alguns truques que tenho. Kankuro acenou com as mãos enquanto sua marionete chacoalhava por um momento antes de explodir de repente em pedaços que começaram a levitar no ar, cercando Naruto-kun. Meu irmão mais novo piscou surpreso ao olhar para eles antes de reagir enquanto se esquivava de alguns que pareciam desequilibrá-lo antes de ser pego de surpresa quando um braço que se aproximava agarrou a cabeça da qual ele se esquivou e bateu em sua cabeça. Segundos antes de um par de mãos agarrou e começou a arrastá-lo para o corpo principal. Eu vi Naruto sorrir quando eles o jogaram, suas mãos formando um familiar selo em forma de cruz antes que o corpo se aproximasse dele. Técnica secreta negra, Dama de Ferro. Kankuro gritou enquanto as numerosas partes de seu boneco estendiam suas lâminas antes de bater no boneco, sem dúvida com a intenção de espetar meu irmão mais novo. Gritos vindos da galeria, incluindo Sakura, Hinata e, surpreendentemente, Ino tomaram conta de mim. E é melhor chamá-lo, senhorita inspetor. Kankuro gritou enquanto eu olhava para ele com um olhar sem emoção. Isso acabou. Ele piscou enquanto eu sorria para ele antes de Naruto aparecer atrás dele. Sim. Ele gritou ansiosamente enquanto batia com o punho na parte de trás do crânio de Kankuro, fazendo o Genin mais velho tombar antes de subir em cima dele e colocar seu tanto em sua garganta. Desisto. Kankuro gritou rapidamente e de forma inteligente também. Vencedor. Naruto Uzumaki. Eu gritei bem alto acima dos gritos da multidão que assistia. Sim. Naruto gritou feliz enquanto se levantava, levantando as mãos no ar. Quem é incrível eu sou. Cara. Kankuro resmungou, levantando-se e recuperando sua marionete antes de se virar para acenar para Naruto-kun. Bom jogo. Você também. Naruto-kun sorriu e apertou a mão de Kankuro. Você quase me pegou lá. Eu sorri enquanto observava Naruto-kun fazer outro amigo, como ele era tão bom nisso, quando o randomizador começou a ser ativado novamente. Ele está crescendo tão rápido, murmurei baixinho para Hiruzen-sama que concordou com a cabeça. Ele se parece muito bem com os pais, ele murmurou, antes de se virar para mim com um olhar significativo. Todos os três. Corei com a implicação. Eu não sou a mãe dele. Eu sussurrei. Você o criou tão bem quanto pôde, mesmo que sua mãe tenha ajudado. Hiruzen-sama discordou suavemente. Tenha orgulho, Yuriko. Naruto-kun está se tornando um homem e um ninja do qual se orgulhar. Sorri um pouco em resposta enquanto olhava para Naruto-kun, que estava conversando animadamente com Kankuro, que estava igualmente animado. Sim, ele realmente é, murmurei de volta antes de olhar para a placa que declarava a próxima partida. Tentem. Contra Amani Dorogata. Pesquei para o nome desconhecido enquanto Tenten descia para a arena com um largo sorriso no rosto enquanto seu oponente fazia o mesmo. Um ninja de Iva com pele morena e cabelos e olhos castanhos escuros. Vocês dois estão prontos? Eu questionei os dois, recebendo acenos de cabeça em resposta. Então comece. Tenten saiu do portão balançando, ao que parece, enquanto ela arremessava um par de kunai em seu oponente, que se jogou para frente em um rolo, mostrando uma concentração impressionante enquanto formava selos de mão, declarando seu jutsu quando ele saiu dele. Liberação da terra. Balas de pedra? Da boca cuspiu vários pedaços de pedra que cresceram até ficarem do tamanho de pequenos melões. Tenten teve que se esquivar de todos eles, mas o fez com facilidade. Suponho que fazia sentido. Comparado aos punhos de Gai, Lee e Neji, as pedras eram lentas como o inferno. A partida rapidamente caiu em uma espécie de galeria de tiro à distância, com cada um dos competidores fazendo o seu melhor para acertar o outro enquanto se esquivava de projéteis ao mesmo tempo. Tenten porque era nisso que ela se destacava, e Amani porque ele não conseguia.
Feche a lacuna o suficiente com Tenten para forçar uma partida acirrada. Tenten sorriu ao acertá-lo com outra kunai na coxa, desacelerando-o ainda mais enquanto ela continuava a dançar, desacelerando ainda mais os ninjas de Iva. Acho que é hora de acabar com isso. Tenten gritou quando começou a correr para frente, agarrando um pergaminho em sua cintura enquanto Amani se colocava em uma posição defensiva apenas para Tenten parar. Aqui vamos nós. Ela gritou enquanto abria uma enorme corrente pesada, uma Rikiguzari, eu acho que era, e a sacudiu da maneira certa para envolver Amani, que não foi capaz de saltar para fora do caminho a tempo com a kunai em seu coxa, prendendo-o enquanto ela saltava com o pergaminho bem aberto. Ferramentas manipuladas, meteoro de ligação? Um grande número de armas saiu voando do pergaminho enquanto o Genin só conseguia olhar para cima em sinal de resignação antes de gritar. Eu me rendo. Eu me movi instantaneamente, aparecendo ao lado do Genin com a caixa torácica do meu, Suzano O, no cercando, logo antes das armas atingirem minha construção de chakra, ricocheteando de forma relativamente inofensiva. A título de rendição, temos um vencedor, anunciei calmamente à multidão assim que a barragem terminou. Tentem. Olhei para o Genin Iva que ainda estava olhando para cima com o rosto pálido. Médico. Eu gritei, convocando um dos ninjas médicos que rapidamente escoltou o Genin chocado para fora da arena para cuidar de seus ferimentos. Sinto muito. Yuriko-sama. Tentem se desculpou rapidamente. Eu não quis dizer. Está tudo bem, assegurei-lhe com um sorriso, dando-lhe um tapinha no ombro. Foi uma técnica esplêndida, mas eu trabalharia em uma maneira de controlá-la depois de lançá-la, se eu fosse você de qualquer maneira. Cê certo. Tenten gritou, seus olhos brilhando de excitação enquanto ela reunia suas diversas armas. Sorri para ela antes de recuar e tomar meu lugar ao lado de Okaji-sama. Bem, mesmo sem Orochimaru, o resto deste exame deveria ser um evento interessante. Olhei para o quadro e pisquei surpreso. Gaara, contra Rock Lee. Sim, definitivamente interessante. Eu franzi a testa levemente enquanto observava Liko e Gaara-kun descerem das arquibancadas para a arena, um sentimento de preocupação crescendo em meu peito. Teria havido mudanças suficientes no cânone para permitir que Liko realmente se afastasse disso? Ou a história se repetiria? Se não me falha a memória, o ferimento inicial que Liko recebeu de Gaara-kun na linha do tempo original foi apenas uma perna quebrada, algo com o qual todos os lutadores de Taijutsu tiveram que lidar em algum momento e facilmente recuperáveis. O que quase encerrou sua carreira como shinobi foram os ferimentos adicionais em seu braço e coluna que Gaara lhe infligiu depois que o usuário de areia já havia vencido. Gaara-kun estava tão inexpressivo como sempre, mas eu sabia que isso era simplesmente uma fachada para a personalidade sanguinária que aqueles idiotas do Rasa e do Shukaku cultivaram. A defesa automática, escudo de areia, e a defesa final, armadura de areia, permitiram que Gaara-kun desenvolvesse um ser supremo complexo, já que nada foi capaz de machucá-lo em anos, nem mesmo seu próprio pai. Sua solidão e afastamento de seus colegas o deixaram um tanto louco depois que outro idiota, Yashamaru, quase o eliminou por ordem de seu pai. Rasa obviamente estava tentando matar as emoções de Gaara-kun, de uma forma ainda menos humana do que Danzo tentou com seus agentes raiz. Uau, alguém sendo pior que Danzo nesse departamento, duro. Por outro lado, Lee-kun era uma bola de energia tão excitada quanto sempre foi. Se as coisas acontecessem como na linha do tempo original, então todos viriam porque um ninja não precisava de chakra ou talento para ser uma força a ser reconhecida. Respirei fundo para me acalmar enquanto olhava entre os dois. Vocês dois estão prontos? Eu questionei, recebendo acenos de ambos enquanto Lee me fazia uma pose de bom guy. Muito bem, comece. Terei apenas que estar pronto para agir se força necessário. Liko explodiu em movimento com meu anúncio enquanto dava um soco em Gaara-kun tão rapidamente que se você tivesse piscado, você teria perdido. Porém, com a mesma rapidez, um monte de areia bloqueou seu punho. A vontade moribunda de Karura-san de proteger seu filho foi quase suficiente para me fazer chorar. Mas não seria bom para mim fazer isso aqui e agora, enquanto eu treinava minhas feições com cuidado, mantendo um olhar atento sobre a partida em andamento. Parece que o filho do Kazekage é bastante talentoso, comentou Hiruzen-sama, olhando para mim com uma sobrancelha levantada. Talvez, respondi uniformemente. Mas parece que ele está desperdiçando seu potencial comigo, ele me parece mais um animal selvagem agora do que um shinobi. Hiruzen-sama cantarolou concordando enquanto assentia. Na verdade, ele é muito ruim em esconder suas intenções, não é? Ele suspirou enquanto balançava a cabeça. É uma pena, com a orientação adequada, ele poderia se tornar verdadeiramente incrível. Fechei os olhos enquanto assentia. Isso ele poderia, murmurei concordando enquanto Lee começava a dar cambalhotas para longe da areia que se aproximava. Gaara-kun nem estava se esforçando agora, eu poderia dizer. Ele estava brincando com Lee-kun, que não tinha como atacar a não ser com os punhos e os pés. Eu teria que perguntar a Gai-san porque ele não deu mais treinamento a Lee-kun com armas, pois isso seria uma adição muito útil ao seu arsenal. Na linha do tempo original, Lee-kun só usou um cajado de 6 sessões uma vez, durante o incidente do Reino da Lua Crescente. Fazendo uma anotação para falar sobre isso com Gai-san, eu me concentrei novamente na partida enquanto Lee-kun evitava habilmente os ataques de areia de Gaara-kun com o mínimo de movimento necessário. Realmente Lee-kun era nada menos que um gênio à sua maneira, como ele poderia ser outra coisa quando estava neste palco com nada além de seu taijutsu. Lee-kun foi forçado a recuar, o gênio investido de verde pousando na estátua dos selos de mão acima de mim. Ah, estava prestes a acontecer. Lee, Tirius, Gai-san explodiu com uma pose de bom guy.
Realmente aqueles pesos dele eram ridículos, não pude deixar de notar o quão profunda era a cratera que eles formaram ao pousar quando Lee Kun começou a se alongar. Sério, Gai-san, eu ri divertida. Você realmente encontrou um diamante bruto. Porque realmente, o que mais Lee Kun poderia ser se ele não apenas fosse capaz de suportar esse treinamento infernal contínuo, mas também prosperasse sob ele. A multidão engasgou em choque quando Lee Kun desapareceu de vista. Nenhum jutsu como o meu, Inaba cintilação, apenas pura velocidade. Sério, estremeço ao ver Lee Kun ser capaz de usar jutsu com sua ética de trabalho atual. Os olhos de Gaara-kun se arregalaram em choque quando algo atingiu seu escudo atrás dele, apenas para não haver nada lá quando ele se virou para enfrentar a ameaça. Outro golpe atingiu o escudo por trás, fazendo-o virar mais uma vez. A confusão óbvia em seus olhos enquanto golpes começaram a chover em seu escudo de todas as direções sem pausa. Eu tinha meu próprio Sharingan ativo para me ajudar a rastrear os movimentos de Lee Kun enquanto ele se movia rapidamente ao redor da circunferência do escudo de Gaara-kun, sondando-o em busca de pontos fracos com golpes e chutes rápidos antes de dar um soco e romper o escudo, roçando a bochecha de Gaara-kun. Antes que o Jinchuriki pudesse reagir a isso, Lee Kun já estava se afastando e dando um chute nas costas de Gaara-kun, a areia lutando para acompanhar a velocidade do Genin. Na verdade, em termos de capacidades físicas puras, Lee Kun está quase no nível Jonin, comentou Hiruzen-sama com um sorriso orgulhoso. Mas, infelizmente não parece que isso será suficiente. Eu não diria isso. Acho que Lee Kun ainda tem mais alguns truques na manga, eu disse com uma risada. Não tenho dúvida sobre isso. Hiruzen-sama segurou com um aceno de cabeça enquanto Lee Kun conseguia acertar um golpe sólido na bochecha de Gaara-kun. Mas, não acredito que a mentalidade atual dele seja a de um Chunin neste momento. Fiz uma careta em resposta, incapaz de contrariar seu argumento. A simples verdade da questão é que a limitação de Lee Kun não era sua falta de capacidade de utilizar plenamente o chakra fora do alto reforço básico e dos exercícios de caminhada. Foi a sua mentalidade de atacar o inimigo que mais o impediu. Realmente, embora seu taijutsu seja muito poderoso, eu chegaria ao ponto de dizer que era melhor que o meu. Ele foi obstinado em sua abordagem sobre como usou. Em vez de tentar abrir caminho com força bruta, ele deveria procurar outras vias de ataque, como deixar para trás etiquetas explosivas ao perfurar a areia. Sem rodeios, ele não estava agindo como um ninja. Eu sabia que ele era capaz de ser furtivo após o salto de tempo na linha do tempo original, mas aqui e agora, ele era tão furtivo e sutil quanto um elefante. Suas habilidades de combate eram inacreditáveis, considerando sua incapacidade de usar a maioria dos jutsus de chakra externos, mas fui forçado a concordar com Hiruzen-sama nesse aspecto. Lee Kun precisava de muito mais temperamento antes de estar pronto para ser um Chunin. Foi uma pena, mas não parecia que nada mudaria com essa luta. Deixando escapar um suspiro, observei Lee Kun soltar a lótus frontal em Gaara-kun antes de sinalizar para um Chunin próximo. Faça com que os médicos preparem a sala de cirurgia, eu instruí em voz baixa, observando enquanto todos testemunhavam a substituição de Gaara-kun. Sim, Yuriko-sama, o Chunin confirmou antes de desaparecer, recebendo uma sobrancelha levantada de Hiruzen-sama. Apenas no caso de, ele questionou curiosamente. Eu balancei a cabeça em resposta. Tenho a sensação de que Lee Kun vai exagerar e Gaara-kun fará o mesmo. Eu respondi calmamente. Sem mencionar o fato de que a sede de sangue de Gaara-kun vem crescendo a cada segundo. Hiruzen-sama cantarolou em resposta, o Jinchuriki de Shukaku fez um bom trabalho em esconder isso, principalmente, mas para shinobi como eu e Hiruzen-sama, estava claro como dia o quanto ele queria matar Lee Kun. Concordo. Esteja pronto para agir se Gaara-kun força longe demais. Essa foi minha intenção, Hiruzen-sama. Eu respondi com um pequeno bufo. Hiruzen-sama riu da minha resposta, olhando para mim pelo canto do olho enquanto eu ficava tenso para a ação, meus olhos se estreitando quando Lee Kun começou a abrir seus portões internos. Gai-san. Suspirei em resignação. Ser capaz de abrir os portões na idade dele, um feito notável. Hiruzen-sama assentiu lentamente antes de suspirar. Infelizmente, usá-lo dessa forma danificará seriamente seu corpo, a ponto de ele ficar no hospital durante a maior parte do próximo mês, pelo menos. Uma decisão errada. Eu balancei a cabeça em resposta. Seu corpo não está preparado para o esforço de nada além do primeiro portão, concordei. Ainda não terminou de amadurecer e não é estável o suficiente para canalizar o chakra bruto bloqueado pelos portões. Hiruzen-sama sorriu para mim. Espero que você consiga garantir que ele possa corrigir esse fato, ele me informou. Farei o meu melhor, assegurei-lhe, sorrindo um pouco. Embora, seria mais fácil se Tsunade-san estivesse aqui também. Assim que terminei de falar, fui presenteado com uma das cenas mais inspiradoras do show pré-salto de tempo. Lee Kun socando Gaara-kun no ar como um saco de pancadas. Ele se movia tão rápido que mesmo meu Sharingan no nível de 3 tomou e mal era suficiente para ver como ele se movia. Ele bateu tantas vezes no Jinchuriki ruivo que eu teria perdido a conta se não fosse pelos meus olhos. Envolvendo Gaara-kun em bandagens, Lee Kun recuou o punho enquanto acelerava em direção ao Jinchuriki amarrado. Lotus oculto, ele gritou antes de acertar Gaara-kun com o punho, fazendo-o cair no chão como um míssil, enviando uma grande nuvem de poeira para cima. Temari-chan e Kankuro-kun pareciam horrorizados, o que foi animador de ver. Eles realmente queriam ver Gaara-kun como seu irmão. Lee Kun pousou desajeitadamente e seus músculos contraíram. O poder e a fúria do Lotus oculto haviam desaparecido, deixando-o tão fraco que poderia ser derrotado por um estudante do terceiro ano da academia, quanto mais por um genin. Foi por isso que os portões internos foram considerados um jutsu de último recurso. Gai-san chamou minha atenção e balançou a cabeça, pedindo-me silenciosamente para não interferir. Balancei minha cabeça para trás, negando-lhe. Eu era o inspetor, não ele. Isso acabou. Anunciei, recebendo olhares chocados de todos. Eu julgo que Rock Lee não poderá continuar. O vencedor é Gaara.
Houve murmúrios chocados e confusos dos Genin enquanto vários Jonin concordavam com a cabeça, segundos antes de Areia se lançar para atacar o enfraquecido Genin da folha. Num piscar de olhos, fiquei na frente de Lee Kun, cercando na caixa torácica do meu, Suzano O, que a Areia não conseguiu penetrar. Você não me ouviu, Gaara do deserto? Eu perguntei suavemente. Esta partida acabou. Gaara Kun emergiu da nuvem de poeira, olhando fixamente para mim e Chakra vomitando como água de enchente sobre mim. Foi bastante impressionante para um Genin, mas eu não era um Genin. Sua morte provará minha existência, a ruiva rosnou. O Genin e o Jonin estremeceram quando Gaara Kun liberou seu chakra. Eles quase desmaiaram quando eu soltei o meu enquanto olhava para o Jinchuriki com meu eterno Mangekyou Sharingan. Você vai desistir, Genin. Eu disse em um tom suave que se espalhou por toda a arena. Se você quiser continuar, a desclassificação será a menor das suas preocupações. Gaara Kun congelou, seus olhos se arregalaram enquanto eu pressionava minha intenção sobre ele, apenas diminuindo quando ele deu um passo hesitante para trás. Uma escolha inteligente, eu informei antes de me virar para Lee Kun, que estava sendo apoiado por Gai-san. Traga-o para a enfermaria, eles estão se preparando para a cirurgia. Gai-san engoliu em seco antes de acenar aceitando sua ajuda enquanto pegava seu Genin e se movia para levá-lo à enfermaria. Você poderia, por favor, tomar meu lugar para os restantes, Anko-san? Pedi ao Jonin especial que acenou com a cabeça rapidamente em resposta. A memória do meu ki ainda em sua mente. Meu obrigado. Segui Gai-san e Lee Kun, me preparando para a cirurgia enquanto me movia. Embora não seja tão ruim quanto no cânone, ainda assim seria uma cirurgia difícil. É hora de provar minha habilidade mais uma vez. O dano a Lee Kun foi ainda pior do que eu pensava, microfraturas ao longo de toda a sua estrutura esquelética. Seu braço esquerdo e perna direita estavam literalmente em pedaços, enquanto seu coração estava prestes a explodir pela quantidade de sangue que havia foi forçado a passar por isso. Do jeito que estava, ele se recuperaria, mas ficaria afastado dos gramados por pelo menos 3 meses, de preferência 5, apenas para ter certeza absoluta de que estava totalmente recuperado, e isso incluindo fisioterapia. Saí do teatro e encontrei Gai-san, que esperava ansiosamente. Ele vai se recuperar, mas levará meio ano se ele não exagerar e se seguir o plano de recuperação à risca. Eu disse bruscamente, fazendo o normalmente exuberante Jonin de elite estremecer. Gai-san, eu não sou um Jonin sensei, nem afirmo saber tudo sobre Lee Kun, mas sua educação como shinobi é chocantemente desequilibrada. Mesmo com sua incapacidade de usar a maioria das formas de expressão externa de chakra, posso pensar em mais de uma dúzia de maneiras pelas quais ele poderia ter lutado contra Gaara que fossem mais inteligentes e sofisticadas do que ir de frente. Como ele estava fazendo lá fora. Você fez um trabalho tremendo no treinamento do corpo dele. Agora você deve treinar a mente dele, ou ele nunca alcançará o potencial que eu e Okage-sama podemos ver nele. Com essas palavras geladas, deixei-o franzindo a testa pensando em retornar à arena. Foi duro e me machucou atacar alguém que eu tanto respeitava dessa maneira, mas era algo que precisava ser dito. As coisas começaram a mudar de uma maneira que eu não poderia prever, então eu precisava ter certeza de que todos seriam capazes de lutar da melhor maneira possível. Fechando os olhos, parei por um momento para respirar e me recompus antes de entrar na arena preliminar enquanto as partidas para o torneio eram anunciadas. Eu rapidamente olhei para as combinações e parei por um momento enquanto as examinava. Partida 1. Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga. Partida 2. Kurotsushi contra Shojuro. Partida 3. Sakura Haruno contra Temari. Partida 4. Shikamaru Nara contra Shino Aburami. Partida 5. Gaara contra Sasuke Uchiha. Diferente mas igual, engraçado como a vida funciona assim. Parecia que Hiruzen-sama tinha acabado de terminar seu discurso sobre o próximo mês, enquanto os 10 combatentes restantes pareciam um pouco contemplativos, Naruto-kun, Sasuke-kun e Sakura-chan, todos olhando para mim com olhos esperançosos, obviamente esperando que eu seria capaz de ajudá-los a treinar. Infelizmente para eles, isso não aconteceria desta vez. Vocês estão todos dispensados agora, desejo-lhes boa sorte daqui a um mês, disse Hiruzen-sama com um sorriso gentil para todos os Genin. Estou ansioso para ver seu crescimento e desenvolvimento. Seguindo a deixa, os Genin começaram a seguir seu Jonin Sensei para fora da arena enquanto eu me aproximava de Hiruzen-sama. Minhas desculpas por sair no meio do caminho. Hiruzen-sama, eu disse com uma leve inclinação de cabeça. Não é motivo de preocupação, respondeu o idoso líder com um sorriso. Como está Lee Kun? Em recuperação, desde que ele siga o plano de recuperação que dei a Gai-san e não exagere na fisioterapia, ele deverá ser capaz de retomar suas funções dentro de um ano, informei com um sorriso suave. Hiruzen-sama sorriu para mim enquanto fazia sinal para que eu o seguisse. É bom ouvir isso, disse ele com um suspiro de alívio. Eu odiaria ver a carreira promissora de alguém tão jovem ser extinta tão cedo. Concordei com a cabeça enquanto seguia o líder idoso para dentro da floresta, os diversos predadores obviamente sabendo que não deveriam tentar atacar nós dois. Você está preparado? Ele me questionou, olhando por cima do ombro para mim com um olhar interrogativo. Esta reunião do conselho será um momento decisivo para você. Respirei fundo e sorri para ele. Eu assegurei a ele. Estarei pronto para ocupar seu lugar no final dos exames. Ele sorriu para mim calorosamente em resposta. É bom ouvir isso, Yuriko-chan, ele me disse com um suspiro suave enquanto olhava para o céu que espiava através da folhagem da floresta. Confie em mim quando digo que sei que estou deixando a aldeia em mãos capazes. Inclinei minha cabeça em aceitação de suas palavras.
Farei o meu melhor para corresponder a essa confiança, respondi com um sorriso, um sentimento caloroso crescendo dentro de mim com essas palavras. Se você permitir, Hiruzen-sama, no próximo mês, eu gostaria de tirar uma pequena licença para fazer algum treinamento pessoal, começando após esta reunião do conselho. O Hokage parou por um momento com minhas palavras antes de se virar para mim com um olhar interrogativo. Estou totalmente confiante na minha capacidade de lutar e sobreviver, mas sinto que se quiser liderar esta aldeia, preciso ser ainda mais forte do que sou. Disse-lhe sem rodeios. O ataque furtivo de Orochimaru contra mim provou que ainda não estou completamente pronto para liderar a vila. Ele cantarolou em resposta antes de concordar. Eu permitirei isso, ele me informou em tom firme. Aproveite este tempo para fazer os preparativos que achar adequados, ele me instruiu. Espero ver você em meu escritório para um interrogatório 3 dias antes do início da fase final dos exames Chunin. Eu balancei a cabeça em resposta. Como desejar, Hokage-sama, respondi formalmente curvando-me para ele. Acho que já chega de formalidade, ele respondeu com uma risada enquanto se virava para retomar nossa caminhada pela floresta. Onde você planeja fazer seu treinamento? Fiquei em silêncio por um momento, reunindo meus pensamentos antes de responder. O ser que me deu meu poder, decidiu me ajudar um pouco mais e armou algo para me ajudar a treinar, eu disse finalmente, recebendo dele um olhar curioso. Conversamos ocasionalmente, mas eu não esperaria muita ajuda dele, ele faz o que o diverte. Hiruzen-sama acenou com a cabeça em compreensão. Compreensível, ele respondeu com um suspiro pesado, lembrando-se do que eu lhe contei sobre minhas suspeitas sobre meu amigo. Vou confiar no seu julgamento nisso então. Obrigado, Hiruzen-sama, eu disse, sorrindo para ele enquanto saíamos da floresta e íamos em direção à aldeia. A nossa viagem pela aldeia foi mais tranquila, pois cumprimentamos os vários civis que viviam seus dias, preparando-se para as finais num mês onde haveria vários nobres, comerciantes e espectadores vindos de longe. Logo estávamos na Torre Hokage em direção às câmaras do conselho, onde os diversos membros já estavam reunidos. Ei, Yuriko, como vai? Su me cumprimentou com o sorriso selvagem característico do clã Inuzuka enquanto eu me sentava ao lado dela. Tudo vai bem, e você, Tsumi? Questionei meu compatriota com um sorriso educado. Não tão mal, vou ter que chutar a bunda de Kiba para ficar em forma depois de perder para um Nara entre todas as pessoas, a mulher reclamou, lançando um olhar furioso para Shikaku, que riu preguiçosamente de onde estava sentado. Cara, o garoto nem precisou colocar a mão no meu cachorrinho para bater nele também. Eu ri um pouco divertida. Talvez ele devesse aprender a esfriar a cabeça um pouco, sugeri, sorrindo para Inuzuka ao meu lado, que bufou e revirou os olhos. Você não acha que eu não tenho tentado isso? Ela questionou rispidamente. Ele se comporta menos como um animal de carga astuto e mais como uma fera raivosa às vezes. Espero que isso lhe ensine o contrário. Tenho certeza que você vai descobrir alguma coisa, assegurei com outra risada quando o último membro do Conselho Civil entrou, permitindo que a reunião propriamente dita começasse. Embora a maioria das reuniões do Conselho fossem entre os chefes do clã, o comandante Jonin, o comandante da Anbu e o Hokage, uma vez por mês o Conselho Civil era autorizado a comparecer para expor quaisquer preocupações que tivessem com a segurança da aldeia e ouvir quaisquer anúncios oficiais sendo feitos. Felizmente eles estavam plenamente conscientes do que aconteceria se tentassem desperdiçar nosso tempo com preocupações sem sentido e apenas trouxessem questões legítimas para serem discutidas. Coisas como guardas de importantes importações de metais que não foram encontrados em Raino Kuni ou patrulhas para as fazendas fora de Konoha propriamente dita. Antes de encerrarmos esta reunião, há um último anúncio que desejo fazer, anunciou Hiruzen-sama a todos depois que o item final foi discutido até uma conclusão aceitável. Ao final da fase final deste exame Chunin, anunciarei minha aposentadoria e meu sucessor. A sala parou enquanto eles olhavam surpresos para o Hokage, e eu não poderia exatamente culpá-los. Hiruzen-sama era o Hokage mais antigo nas nações elementais, vencendo até mesmo Sandai Tsuchikage por 5 anos. Você já decidiu um sucessor? Yashi questionou curioso enquanto se virava para olhar para o Hokage. Hiruzen-sama acenou com a cabeça em confirmação. Sim, quem me sucederá como Godaime Hokage será Yuriko Uchiha, ele informou a sala quando de repente eu me descobri o objeto de interesse da sala. Soltei um pequeno suspiro enquanto me mantinha composto sob seus olhares. Isso é, sabe o Hiruzen? O primeiro a falar foi, não muito surpreendentemente, Omura que estava olhando entre mim e o Hokage com um olhar nervoso. Ela ainda é bastante jovem, você não acha? Sem mencionar que ela é descendente dele, Koharu protestou com um pouco mais de veemência. Franzi a testa enquanto voltava meu olhar para os dois conselheiros, mas antes que pudesse responder às suas acusações, alguém falou em minha defesa. Se você realmente acha que ela é parecida com Madara, então vocês dois são idiotas, Shikaku falou, surpreendendo a todos que seu comportamento habitual preguiçoso e sonolento não estava em lugar nenhum. Ela não fez nada além de trabalhar para proteger Konoha e seu povo desde que era uma genin durante a última guerra, algo devo notar, de que nenhum de vocês realmente participou. Os dois recuaram diante da acusação não dita antes que alguém falasse, surpreendentemente do lado civil. Com licença, eu sei que nossa opinião não é tão poderosa quanto a do Shinobi, falou um dos civis mais jovens, o representante das comunidades agrícolas que abastecem Konogakakure com sua comida, se bem me lembro. Mas, por que você está questionando a decisão do Hokage-sama sobre isso? Eu mal contive uma gargalhada que borbulhou com a pergunta do jovem. Na verdade, eu mesmo não poderia ter escrito melhor essa pergunta. Posso não conhecer muito bem o Shinobi, devido à natureza do seu trabalho, mas até nós das fazendas já ouvimos falar de Yuriko Uchiha, o jovem continuou. E desculpe por dizer isso, Hokage-sama, mas ele está envelhecendo, a maioria das pessoas se aposenta antes mesmo de atingir a idade, Hokage-sama, honrados conselheiros.
Não há necessidade de se desculpar, Iga-kun informou Hiruzen-sama com um sorriso calmo e apaziguador. Afinal, você tem razão. Acho que é hora de nós três nos aposentarmos, Omura, Koharu. Os dois se viraram, abrindo a boca para protestar contra suas palavras antes de congelarem quando encontraram seus olhos, enquanto sua expressão facial estava definida em seu habitual sorriso de avô, principalmente para o benefício do Conselho Civil. Seus olhos estavam falando uma história completamente diferente enquanto eles olhou para seus dois companheiros de equipe com uma ameaça muda. Yuriko-chan, há alguém que você gostaria de solicitar para assumir o cargo de seu conselheiro? Ele questionou, virando-se para mim com um sorriso paciente. Foi algo que passei por muito tempo e com dificuldade desde que ele me contou sua decisão. Sim, informei calmamente. Se eles quiserem, eu gostaria de trabalhar com Yashi Yuga e Tsumi Nuzuka como meus conselheiros. Os membros do conselho reunidos estremeceram por um momento a meu pedido enquanto Tsumi olhou para mim por um momento antes de rir. Claro, estou disposto a aconselhá-lo. Ela informou com sua maneira impetuosa de sempre enquanto me dava um tapinha no ombro. Seria uma honra servir como seu conselheiro, Yashi me assegurou de sua posição com um aceno de concordância. Hiruzen-sama sorriu para nós três antes de concordar. Muito bem então, Yuriko Uchiha assumirá o manto de Hokage uma semana após a conclusão dos exames Chunin, informou ele com orgulho, embora tenha lançado um olhar para seus companheiros de equipe, dizendo-lhes para silenciarem quaisquer outras discussões que tivessem. Omura, Koharu, por favor, encontrem-me em meu escritório para uma discussão depois disso. O resto de vocês, dispensados. Merda, Godami Hokage, Tsumi disse balançando a cabeça enquanto sorria para mim. Grande diferença de ser assistente do Hokage, hein? Ela disse provocativamente, referindo-se ao meu tempo sob o comando de Minato-sama. Revirei os olhos em resposta enquanto saíamos das câmaras, com um sorriso fácil no rosto. Sim, bem, você será uma das minhas conselheiras, eu disse a ela calmamente. Você está realmente em posição de falar sobre grandes saltos? O chefe do clã Inuzuka soltou uma gargalhada em resposta. Sim, eu realmente não posso falar sobre isso, posso, Yashi? Ela questionou, virando-se para o chefe do clã Yuga que se aproximou para se juntar a nós dois. Acho que é uma escolha razoável, informou Yashi em seu comportamento calmo de sempre. Você me equilibra muito bem quando compara nós dois. Tsumi bufou em resposta enquanto eu sorria para os dois. Então, seus pirralhos sabem disso? A mulher selvagem questionou. Balancei a cabeça em resposta. Não, eles não querem, eu disse a Roshi, mas queria surpreender os dois e informei a ela com um sorriso, arrancando uma risada dela. Ah, aquele seu loiro vai ficar chocado com esse anúncio, Tsumi disse divertido enquanto caminhávamos pelos corredores da torre. Ele se saiu muito bem nas preliminares. Derrotar um membro do corpo de marionetes de Suna não é uma coisa fácil de fazer. Lembro-me de um na Segunda Guerra. Qual era o nome dele mesmo? Você quer dizer Sasori da Areia Vermelha? Yashi solicitou. Ah sim, ele, o bastardo cruel que ele era, Tsumi acenou com a cabeça em confirmação. Graças a Deus Tsunade-sama estava por perto para combater seus venenos. Eu cantarolei em resposta quando nós três saímos do prédio, os civis nos dando espaço, como se três shinobi de alto escalão estivessem andando por aí com nossas bandanas, significando que estávamos conversando sobre negócios. A primeira coisa que quero que vocês me aconselhem, mencionei a eles em voz baixa. Estou pensando em chamá-la de volta ao serviço ativo no hospital. Os dois se voltaram para mim com olhares especulativos sobre minha declaração. Seria bom tê-la de volta, mesmo que seja apenas no hospital, disse Tsumi depois de um momento. Nada contra suas habilidades, mas... Eu sorri para ela com uma pequena risada. Tsunade está melhor no hospital do que eu, admiti isso abertamente desde o primeiro dia, respondi. Tsumi bufou. Sim, mas você vale 5 dela no campo de batalha, vi seu trabalho durante a Terceira Guerra, ela comentou, batendo levemente em meu ombro. Como você planeja fazer com que ela volte? Yashi questionou curioso, levantando uma sobrancelha para mim. Por ser um shinobi, respondi com um sorriso. Acerte abaixo, enviarei Jiraiya e pedirei a Hiruzen-sama para fazer uma última missão para mim, se ele estiver disposto. Os dois olharam para mim antes de Tsumi falar. Agora isso é simplesmente malvado, disse ela com um olhar de admiração. Seu companheiro de equipe, seu sensei? Droga, fale sobre culpa fazendo alguém tropeçar. A questão é que Konoha precisa de todos os shinobi que puder conseguir. Ter uma de nossas Kunoichi Rank S vagando por Raino Kuni em um estupor bêbado não é apenas má administração de recursos, mas também prejudicial à nossa reputação. Eu disse com um suspiro. Eu posso entender porque o Kage-sama permitiu isso, mas isso não significa que vou permitir. Além disso, ela ainda tem família aqui. Família, você quer dizer Naruto-san, não é? Yashi percebeu rapidamente. Sim, Senju e Uzumaki estão intimamente relacionados. Seria bom dar a Naruto com algum grau de família real relacionada ao sangue. Eu balancei a cabeça. Você realmente adora o garoto, observou Tsumi com uma voz suave. Parei nessa afirmação por um momento antes de responder. Você sabe como nós, Uchiha, somos, comentei. Nunca fazemos as coisas pela metade. Isso fez Tsumi ter um ataque de riso. Isso você não faz, ela concordou. Você começa aprendendo alguns jutsus médicos com sua mãe, e a próxima coisa que você percebe é que você é comparável a Tsunade de todas as pessoas. Revirei os olhos para ela. Qualquer coisa que vale a pena aprender, certo? Eu a informei. De qualquer forma, falta um mês para as finais. Algum palpite sobre quem será promovido? Aqueles seus pirralhos, por exemplo, Tsumi disse revirando os olhos. Todos os três já estão no nível Chunin. Eles só precisam dos coletes para combinar. Shikamaru e Shino também são escolhas viáveis, dependendo do progresso que fizerem neste mês, comentou Yashi enquanto nos mudávamos para uma casa de chá.
Ambos são fortes planejadores táticos, mas precisam desenvolver mais suas habilidades individuais. Eu bufei um pouco em resposta. Que surpresa, Nara e Aburami são planejadores táticos, eu disse com humor antes de rir. Lembra de Aika Nara e Doraburami? Os dois piscaram antes de Sumi rir. Os dois especialistas em taijutsu. Ela riu. Ah, quase esqueci deles. Na verdade, eles certamente foram contra a curva, Yashi concordou com a cabeça, seus lábios se curvando em diversão. A conversa deles parando por um momento enquanto a garçonete se aproximava e anotava seus pedidos. Então, quem vai treinar seus três? Eu cantarolei um pouco em resposta. Bem, eu sei que Saya Taishi estava procurando Sakura-chan para o hospital, então acho que não seria muito difícil, expliquei enquanto batia um pouco no queixo. Além disso, minha mãe está mais do que disposta a ajudá-la com algumas outras coisas. Eu sei que Kakashi-san está interessado em ensinar Sasuke-kun e Naruto-kun já há algum tempo, particularmente Sasuke-kun, já que ele pode realmente herdar a maioria de suas habilidades. Quanto a Naruto-kun, há alguém que eu conheço que irá ensiná-lo. Meus dois novos conselheiros olharam para mim com as sobrancelhas levantadas, obviamente esperando ouvir um nome enquanto eu sorria para eles. Sumi finalmente soltou um suspiro de reclamação. Você não vai nos dizer quem é, não é? Ela questionou irritada. Na verdade não, quero que seja uma surpresa, eu disse com um sorriso enquanto bebia o chá que havia sido trazido. De qualquer forma, por mais que eu adorasse conversar um pouco com vocês dois, tenho que garantir que o treinador dele realmente faça o seu trabalho antes de eu ir para o meu próprio treinamento. Os dois se entreolharam antes de olharem para mim. Você precisa de ajuda com isso? Yashi questionou preocupado. Balancei a cabeça em resposta enquanto terminava o resto do meu chá. Não, eu tenho algo arranjado para isso, então, não esperem me ver muito pela vila no próximo mês, eu os informei enquanto me levantava, deixando um pouco de rio para minha parte. Vejo vocês dois mais tarde. Os dois se despediram quando eu saí do estande e segui para a vila, em direção às fontes termais onde eu sabia que a pessoa que treinaria Naruto estaria por perto. Com certeza, quando me aproximei, já que estava procurando por ele, pude ver o cabelo branco revelador e o auri vermelho do sapo Sannin em uma das árvores que cercavam as fontes termais. Jiraiya-sama, por favor, desça daí, gritei para o Sannin com uma voz fria, fazendo o homem estremecer quando se virou para olhar para mim. Os anos certamente foram bons para os Sannin leais restantes, no que diz respeito à vila, com ele mantendo sua aparência relativamente jovem sem a ajuda da troca de corpo de Orochimaru ou do Jutsu de Tsunade, algo que eu suspeito que seja parte de seu status como um verdadeiro sábio. Ah, Yuriko-chan, Jiraiya-sama disse lentamente, parecendo um pouco nervoso por ter sido pego por mim. Você está adorável hoje. Deixei escapar um suspiro enquanto balançava a cabeça. Apenas vem aqui, Jiraiya-sama, há algo que precisamos discutir, informei ao Sannin com um olhar sofrido para ele enquanto ele ria. Eu sabia que nunca mudaria seus modos pervertidos, então nem me incomodaria com isso. Então, como posso ajudar o próximo Hokage? Jiraiya questionou balançando as sobrancelhas para mim. Bem, pelo menos eu não precisava me preocupar com ninguém ouvindo se ele estava falando tão livremente sobre isso. Precisa de alguns conselhos para o quarto? Revirei os olhos com seu comentário sugestivo. Roshi e eu estamos muito felizes nesse aspecto, obrigado, informei-o claramente. Não, estou aqui para falar com você sobre outra coisa. Naruto-kun. Jiraiya-sama fez uma pausa enquanto olhava para mim com os olhos semicerrados, tentando avaliar o que eu diria pela minha expressão. Há algo de errado com ele? Com o selo? Ele questionou preocupado. Não, nada disso, felizmente até o treinamento dele para acessar o chakra da Kyuubi está indo bem, não. Isso é sobre a participação dele na fase final dos exames Chunin, informei, levantando uma sobrancelha. Eu quero que você seja o treinador dele na fase final. Isso é, sábio? Jiraiya-sama questionou. Com o quão próximos nós dois éramos de Minato, demorou muito para manter as perguntas sobre você criar um filho loiro após a morte de Minato. Caramba, alguns até pensaram que você era a mãe do filho dele. Revirei os olhos com aquela insinuação. Acho que nós dois sabemos que a herança de Naruto-Kin era uma espécie de segredo aberto para o mundo, retruquei revirando os olhos pela segunda vez. Especialmente quando ele ficou mais velho. Jiraiya-sama fez uma careta quando eu disse isso. Acho que também é por causa da Akatsuki? Ele perguntou em voz mais baixa. Sim, balancei a cabeça em confirmação, uma careta no rosto. Kakuzu sabia que deveria mirar nele e em Sasuke-kun para me atrair. Precisamos que ele seja capaz de pelo menos escapar de suas garras por conta própria. Jiraiya-sama concordou com a cabeça. Em que tipo de treinamento você estava pensando? Ele perguntou, ainda não concordando em fazê-lo. Dei de ombros um pouco. Honestamente, acho que você sabe o que é melhor, respondi, encontrando seu olhar sério. Ele luta de uma maneira muito semelhante a você. Jiraiya-sama suspirou enquanto esfregava um pouco a nuca. Bem, os sapos estão no meu caso para encontrar outro invocador para o contrato. Ele reclamou um pouco enquanto um sorriso crescia em meu rosto. Obrigado, Jiraiya-sama, eu disse ao homem com gratidão. Eu sei que ele estará em boas mãos com você. Era sempre surpreendente o quão adorável um homem adulto podia parecer quando corava de vergonha. Você realmente parece com Kushina às vezes, você sabe disso, certo? Ele reclamou para mim com um olhar envergonhado enquanto eu ria divertido. Vou considerar isso um elogio, Jiraiya-sama, respondi facilmente. Onde devo dizer a ele para conhecê-lo? Jiraiya-sama me acenou um pouco em resposta. Eu mesmo irei buscá-lo amanhã, ele me informou. Balancei a cabeça em aceitação. Obrigado, eu disse a ele com gratidão, dando um tapinha em seu ombro. Havia uma razão, mesmo depois de todos os meus anos conhecendo, eu ainda me referia a Jiraiya com o sufixo sama, ele havia merecido. Como um aviso justo depois dos exames Chunin, terei uma missão para você. O rosto de Jiraiya-sama ficou um pouco mais solene quando ele encontrou meu olhar. Tsunade Ime?
Ele se esquivou especulativamente, ganhando um aceno de minha parte. Não será fácil convencê-la a voltar. Vou garantir que você tem ajuda para a missão, assegurei a ele. Apenas esteja pronto para isso. Jiraiya-sama acenou com a cabeça em aceitação enquanto seu rosto se abria em um sorriso radiante. Ei, este é o grande Jiraiya-sama com quem você está falando. Ele anunciou com uma voz orgulhosa. Estou sempre preparado para qualquer situação. Eu ri divertido com sua ostentação. Vou cobrar isso de você então, Jiraiya-sama, eu disse a ele. Se desejar, você está livre para se juntar a nós no café da manhã amanhã. Seria bom passar algum tempo com você novamente. Jiraiya-sama riu um pouco em resposta. Seria um prazer, ele respondeu facilmente de uma maneira exagerada enquanto se curvava para mim como alguém faria com um nobre. Encontrar-me-ei contigo pela manhã, bela senhora Uchiha. Revirei os olhos em resposta. Apenas certifique-se de que você está arrumado pela primeira vez, eu disse a ele severamente enquanto começava a me afastar. Não terei medo de estourar a mangueira se você cheirar a prostituta e bebida. A resposta de Jiraiya-sama foi simplesmente rir enquanto ele começava a subir na árvore até seu ponto de observação para retomar seu passatempo preferido. Tem certeza de que está preparado para isso? Depois de iniciado, não será interrompido até o horário designado. Olhei para a caixa flutuante à minha frente, parada nas entradas dos campos de treinamento. Foi na manhã seguinte ao término do segundo exame, e eu tinha tudo acertado para Naruto-kun, Sasuke-kun e Sakura-chan, e todos os meus assuntos pessoais foram colocados em espera. Tenho certeza, assegurei ao meu amigo, enquanto respirava fundo, esse treinamento seria essencialmente uma longa corrida, consistindo em hordas de inimigos vindo em minha direção, com cada morte que eu fizesse gerando 2 adicionais. Inimigos, o que significa que muitos dos meus jutsus de limpar multidões seriam na verdade em meu detrimento, pois não haveria períodos de descanso, a menos que eu conseguisse me esconder dos meus inimigos por tempo suficiente para descansar. Se você tiver certeza, agora irei transportá-lo para o local, por favor. Tome cuidado, não desejo que alguém tão interessante morra tão cedo. Eu ri um pouco em resposta enquanto relaxava o corpo, fechando os olhos e sentindo uma breve sensação de vertigem. Não se preocupe, não pretendo morrer tão cedo. Assegurei a ele enquanto abria os olhos novamente e me encontrava em uma clareira de uma floresta composta por árvores enormes enquanto centenas do que pareciam zetsus brancos começavam a sair da folhagem. Alerta de missão. Sobreviva na zona por 25 dias. A cada zetsu branco morto, mais 2 tomarão seu lugar. Mate muitos de uma só vez e um inimigo especial aparecerá. Esteja avisado, embora os zetsu sejam menos ativos à noite, isso não significa que não exista um caçador que não esteja ativo quando o sol se põe. Objetivo bônus. Recompensa da missão. 1 milhão experiência. Mais 500 mil experiência bônus por objetivo bônus. Experiência de morte será contabilizada no final do período da missão. Meu Sharingan ganhou vida quando olhei em volta. Felizmente, meu controle quase perfeito sobre meu chakra, auxiliado por algumas vantagens, reduziu o custo do meu Sharingan a um valor mínimo, permitindo-me mantê-lo funcionando indefinidamente quando um deles considerou minha regeneração natural de chakra. Eu tirei meu Kodashi quando um dos zetsus veio me atacar, a lâmina cortando a planta como a carne da criação, cortando o braço que se estendia para mim quando comecei a recuar para longe do grupo que se aproximava, procurando por qualquer lugar que poderia servir como um bom lugar para se esconder. P. Meu objetivo aqui era simples, sobreviver e fazê-lo sem usar meu jutsu de área ampla. Eu estava adquirindo o hábito de simplesmente explodir meus inimigos em pedacinhos com jutsu rank A, e essa é verdade que para os inimigos regulares, funcionou muito bem, mas contra as verdadeiras potências das nações elementais, contra Orochimaru, os membros mais fortes da Akatsuki e até mesmo aquele meu bastardo Madara, não funcionaria. Ao lutar contra um desafio interminável de inimigos, seria forçado a pensar tanto tática como estrategicamente para garantir a minha sobrevivência, ao mesmo tempo que me concentraria em melhorar a minha consciência situacional. Como um Jonin de elite já era autossuficiente, mas como eu seria um Kage em breve, um dos 5 Kage, apenas muito bom não era bom o suficiente. Eu tinha que ser praticamente intocável, o conflito com a Akatsuki estava prestes a acontecer nos próximos anos e eu não conseguia levar as coisas devagar. Eu decapitei um dos zetsus brancos quando ele estendeu a mão para agarrar meus longos cabelos quando comecei a recuar da zona de batalha. Não poderia passar o próximo mês lutando em um único local. Afinal, meu amigo disse que projetou que inimigos especiais começariam a aparecer se eu permanecesse lutando em um único lugar por muito tempo. Não sei o que ele quis dizer com especial, mas considerando que eu disse a ele para tornar isso o mais difícil possível e ao mesmo tempo factível, não acho que quero descobrir tão cedo. Os zetsus me perseguiram por um curto período entre as árvores, mas eles foram rapidamente perdidos quando eu coloquei um pouco mais de esforço na minha velocidade. Passei algum tempo explorando a área em que me encontrava. Parecia ter vários tipos de biomas distintos com algum tipo de campo azul brilhante que me impedia de explorar além da área de aproximadamente 25 por 25 quilômetros em que eu estava. Muito espaço para trabalhar, lutar, fugir e montar alguns acampamentos para descansar. Havia até uma variedade de vida selvagem e flora para eu colher para obter alimentos e suprimentos. Meu primeiro foco depois de explorar a área foi montar um acampamento base, o que me permitiu exercitar minhas habilidades de Fuinjutsu enquanto eu as montava ao redor do meu acampamento, escondendo-o da vista. O selo, ironicamente chamado "à vista de todos", foi algo que Jiraiya-sama criou com base em sua técnica de transparência, que distorceu a luz ao redor do acampamento para fazer parecer que nada estava realmente lá. Havia também selos unidirecionais de amortecimento de som e selos de obscurecimento de cheiros misturados ali.
Algo que eu deveria estar ciente era que todos os Zetsu podiam usar o jutsu da terra em um grau ou outro. Então eu tive que me concentrar em não perturbar a terra tanto quanto possível, para evitar que eles me sentissem com vibrações no solo. Franzi um pouco a testa enquanto olhava para meu acampamento base, nada de espetacular. Apenas uma fogueira e uma rede pendurada entre as árvores para ajudar a evitar que qualquer movimento durante o sono perturbasse o chão o suficiente para chamar a atenção do Zetsu. Olhando para o céu, vi o sol pairando acima do horizonte enquanto o céu começava a ficar vermelho. Seria melhor capturar um pouco de comida antes do anoitecer. Seja qual força o caçador, prefiro reunir algumas informações sobre ele antes de tentar envolvê-lo, se força o caso. Houve uma coisa que aprendi rapidamente, os Zetsu são estúpidos pra caralho. Quero dizer, sério, eles fazem lemingues com concussão sob efeito de ácido parecerem inteligentes em comparação. Eles são tão estúpidos assim. Por exemplo, bem, aqui está um bom exemplo. Eu tinha montado uma pequena distração e uma armadilha com espinhos para testar o quão reativos eles eram. Apenas para um grupo de 10 deles cair na armadilha, um após o outro. Eu não tinha palavras. Sério, isso apenas mostrou que foram apenas seus números e a surpresa de seu ataque, junto com suas habilidades de mudança de forma, que eles conseguiram desafiar a Aliança Shinobi. É verdade que havia aquele com máscara espiral que poderia usar uma forma de estilo de madeira, mas ele era praticamente o único que representava uma ameaça séria, entre cerca de 10.000 Zetsu, e ele só não era estúpido por andar tanto com Tobi. Então, com isso, comecei a aprender tudo usando uma mistura de armadilhas de arame, armadilhas, Fuinjutsu. Na verdade, eu até consegui uma habilidade de captura, pelo número de armadilhas que montei, e ela foi prontamente aumentada em quase um par dezenas de vezes enquanto eu continuava a configurá-los. Até reinventei alguns que tinha visto em desenhos animados no meu mundo original. Obrigado, Coyote, por me mostrar como não fazer armadilhas. Por exemplo, neste momento eu estava escondido de um grupo de Zetsus enquanto eles estavam pendurados nas árvores, lutando com os fios que apertavam suas gargantas enquanto eles estavam famintos por ar. Seus camaradas nem sequer perceberam enquanto os 4 eram arrastados para o ar. Mais 8 homens plantas crescendo do solo enquanto morriam. Eu também não estava tentando lutar seriamente com eles neste momento, eu estava principalmente pegando o jeito de seus padrões e tiques que poderiam ser. Embora com quão incrivelmente estúpidos eles eram, eu estava ficando agachado nessa frente. Sério, uma placa dizendo sementes para pássaros grátis, os atrairia como mariposas para a chama. Soltei um suspiro enquanto seguia em frente, deixando-os vagando em direção à morte quando uma notificação apareceu. Um inimigo especial apareceu para investigar o número de Zetsu que morreram. Pesquei com a notificação enquanto me escondia nos galhos das árvores, uma carranca brilhando em meu rosto enquanto considerava minhas opções. Provavelmente seria melhor investigar isso antes de prosseguir, especialmente porque eu não sabia o que eram esses inimigos especiais. Essa foi uma pergunta que foi respondida rapidamente quando ouvi um grito de raiva quando um homem vestido com uma armadura metálica e parecia estar usando uma fábrica inteira de navalhas apareceu com um pequeno flash de luz. Onde estão aquelas tartarugas? Uma voz rouca e rouca gritou com raiva enquanto ele olhava ao redor descontroladamente. Meus olhos se arregalaram quando finalmente o reconheci. Parece que meu amigo convocou o maldito destruidor para me caçar. Tudo o que preciso fazer é matar aquela vadia e você me dará o poder de derrotar aquelas tartarugas? O destruidor questionou, olhando para alguma coisa, provavelmente conversando com meu amigo sobre isso. E sem problemas, vou torcer o pescoço dela e arrancar suas entranhas. Uau, o destruidor está com mais raiva do que eu lembrava. Talvez tenha havido outra reinicialização do TNMT desde que morri? Eu vaguei por entre as árvores como samurai. Ronin? Caminhei pela floresta procurando por mim, ignorando os Zetsus brancos enquanto eles caminhavam em minha busca. Movendo-me furtivamente, fiquei muito feliz por ele provavelmente não ter nenhuma daquela gosma verde que usava em jogos de console antigos. Lutar contra alguém tão habilidoso quanto o destruidor já era ruim o suficiente. Lutar contra um monstro gigante com habilidades aleatórias de lodo mutagênico era outra. Além disso, mesmo antes de morrer, eu mal sabia muito sobre suas capacidades. As lembranças mais fortes que tinha dele eram as do tolo trapalhão dos desenhos animados realmente antigos, o que este obviamente não era. Quanto tempo você planeja se esconder de mim? O destruidor rosnou enquanto se virava para olhar na direção em que eu estava me escondendo, fazendo meus olhos se arregalarem um pouco. Você é bom nisso, melhor até do que aquelas tartarugas que se autodenominam ninjas, mas eu sou um mestre. Soltei um pequeno suspiro enquanto saltava para um galho exposto e permanecia agachado enquanto olhava para ele com atenção, mantendo meu Sharingan inativo por enquanto. Melhor do que eu pensava com a sua entrada, comentei preguiçosamente, sem realmente sentir necessidade de manter meu comportamento educado de sempre. Então, por curiosidade, quem é você exatamente? O destruidor rosnou em resposta. Eu sou o mestre do clã ninja do pé mulher. O destruidor. Ele gritou orgulhosamente. E você é minha presa. Revirei os olhos em resposta. Yuriko Uchiha, eu disse claramente. Chefe do clã Uchiha, um Kunoichi. O destruidor parou de se exibir para olhar para mim com os olhos semicerrados quando eu encontrei seu olhar sem pestanejar. E honestamente, eu esperava mais concluir antes de pular de volta para as árvores enquanto o destruidor rugia de raiva. Dei uma rápida olhada em suas estatísticas quando ele começou a perseguir um clone pelo qual eu me substituí, ficando um pouco mais para trás enquanto meu clone o conduzia em direção a uma área presa na floresta. Orokusaki, nível 70. O destruidor. Pontos de vida, 25.000. Pontos de chakra, 0. Espere, o destruidor tinha um nome? Quanto eu perdi? Balançando a cabeça, voltei a me concentrar na tarefa de derrubar Orokusaki, sério?
O homem, apesar do que parece ser um problema de controle da raiva, era bastante rápido e ágil, especialmente para alguém que não tinha chakra para reforçar seus membros e sentidos, acompanhando facilmente o ritmo do meu clone enquanto eu o seguia. Nenhum chakra significava nenhum jutsu chamativo com o qual me preocupar, mas me lembrei vagamente que havia um ramo de ninjutsu em meu antigo mundo envolvendo pólvora, então é possível que ele tivesse algo assim disponível. É melhor ser cauteloso por princípio. Parece que a perseguição conseguiu esfriar um pouco sua cabeça quando ele começou a escapar das armadilhas que eu havia preparado quando ele começou a se aproximar do meu clone, o suficiente para que ele começasse a lançar shuriken com uma precisão surpreendente, pegando meu clone. Guarda o suficiente para que uma das lâminas crave em sua lateral, rompendo a concha de chakra que mantém a construção unida, fazendo com que o clone de chakra se disperse com uma nuvem de fumaça. O Destruidor, porque honestamente esse título é mais legal do que seu nome, parou quando o clone se dispersou, um rosnado baixo emanando de sua garganta quando ele começou a olhar ao redor cautelosamente à minha procura. Parece que ele estava começando a me levar a sério. Fiquei acima dele, mantendo minha forma escondida entre as folhas das árvores que nos cercavam, considerando minhas opções de como lidar com isso. Em primeiro lugar, eu não usaria nenhum dos meus ninjutsu chamativos, pois isso iria contra o propósito do meu treinamento se eu começasse a usar algo como o Susanoo para cada ameaça que enfrentasse aqui. Eu silenciosamente tirei meu Kodashi enquanto me posicionava, passando por cima da cabeça do Destruidor enquanto ele olhava na direção oposta. O homem era definitivamente habilidoso, ele se movia de uma forma que tornava difícil derrubá-lo, cauteloso com armadilhas e até mesmo se posicionando em lugares onde seria difícil se aproximar furtivamente dele. No entanto, havia uma fraqueza em seu plano. O ninjutsu que usei era muito diferente daquele que ele usou, mesmo que os princípios fossem os mesmos. Alcançando minha bolsa, tirei 5 kunai de 3 pontas com selos enrolados no punho, e mirei com cuidado quando comecei a canalizar meu fluxo de chakra, bisturi de chakra, através do meu kodashi antes de lançar minha kunai nele. Como eu esperava, ele se virou ao ouvir o som das lâminas cortando o ar e golpeou o ar com as costas da mão com o braço carregado de lâminas, arrancando-as do ar com uma facilidade que tenho certeza de que a maioria dos jonins novos não conseguiria. Para mostrar. E embora impressionante, era exatamente o que eu estava planejando quando me concentrei em uma das kunai que estava caindo para trás e ativei o jutsu que deixou Minato-sama tão temido. Para um passageiro, o deus voador do trovão foi uma experiência bastante desorientadora. Sendo usuário da técnica tornou muito mais fácil manter o almoço no estômago. Para mim, eu estava simplesmente focado na kunai para a qual queria me teletransportar e no momento seguinte, estava segurando o cabo da kunai atrás do destruidor enquanto meu kodashi revestido de chakra girava, enterrando-se no pescoço do shinobi surpreso. Desculpe por isso, mas pretendo viver, comentei enquanto o destruidor começava a agarrar o kodashi enterrado em seu pescoço antes de eu arrancá-lo, criando um buraco onde sua garganta costumava estar. Ele soltou um último suspiro estrangulado antes de desaparecer no mesmo flash de luz com o qual apareceu. Você assassinou Orokusaki, Kuro Kabuto e Teco Kaji saqueados e armazenados no inventário. Soltando um pequeno suspiro, golpeei minha lâmina para remover o sangue dela, embainhei minha arma e pulei de volta para as árvores para recuar. O Zetsu sem dúvida viria investigar o que aconteceu aqui. Soltei um pequeno suspiro enquanto olhava para as estrelas no céu noturno acima de mim enquanto relaxava em minha rede, balançando levemente com a brisa enquanto tentava relaxar do dia. Eu estava começando a me perguntar se isso era um desafio muito fácil para mim. Afinal, eu acabei de assassinar um inimigo especial, com bastante facilidade também. Eu realmente não deveria ter tentado o Kami com esse pensamento. O único aviso que tive foi um leve gemido antes que uma bola de energia azul fosse lançada em minha direção. Teletransportando-me rapidamente, agarrei o cabo de uma kunai Iraishin que eu havia configurado apenas para a situação dele, meu Sharingan, ativando rapidamente para examinar a área rapidamente, procurando meu ataque apenas para ter o menor vislumbre de uma figura borrada enquanto ela desaparecia. Para a floresta. Uma figura borrada. Quando eu estava com meu Sharingan ativo, nem pensei que isso fosse possível. Segui a direção para onde o borrão desapareceu, planejando descobrir quem ou que estava atacando meu acampamento, e também como eles conseguiram encontrar meu acampamento em primeiro lugar. Já se passaram 3 dias desde que esta pequena viagem ao território dos idiotas das plantas começou e nas últimas 2 noites eu estava perfeitamente seguro em meu acampamento. Ah, bastardo! O que quer que fosse o caçador, ele obviamente tinha a capacidade de atualizar suas técnicas de caça, ou tinha acesso a feitiços e equipamentos, outras coisas que lhe permitiam me rastrear. Um ser capaz de aumentar suas capacidades, seja em rastreamento, combate ou ambos, até que sua presa seja capturada. Na verdade, aquele borrão parecia suspeitamente familiar por algum motivo, embora ainda não tenha soado nada. Minha vida passada é um tanto confusa em relação a algumas coisas, embora eu tenha aprendido técnicas de mediação que aguçaram minha memória justamente para esse tipo de coisa. Ainda assim, em perseguição acirrada, o que quer que tenha disparado o que parecia ser uma bola de plasma honesto em mim, não era o momento ou lugar oportuno para usá-los. O fato de essa coisa ter jogado plasma em mim definitivamente fez com que fosse algo saído de um universo de ficção científica. O leve som do ar queimando foi todo o aviso que tive. Jogando-me para o lado, desviei por pouco de outro raio de plasma azul. Que diabos? Ele havia escapado da minha visão fortalecida por um Sharingan ativo, enquanto simultaneamente criava uma trilha para me guiar e então se esgueirava atrás de mim para me atacar pela retaguarda. Eu me virei e joguei um punhado de shuriken antes de passar minhas mãos por uma curta série de sinais de mão. Jutsu clone das sombras shuriken. Em um instante, as 5 shuriken que joguei se multiplicaram por 500.
Sim, era um jutsu de área ampla, mas a única coisa que seria danificada seria a folhagem local, e com sorte, o idiota que acabará de atirar em mim. A visão de 500 shuriken esculpindo partes de uma árvore realmente precisava ser vista para acreditar. 1 minuto, folhas e galhos saudáveis. No próximo, o lugar parecia que um lenhador maluco e feliz havia passado pelo lugar com uma serra elétrica de ponta dupla. Quando a shuriken atingiu, apurei meus ouvidos para encontrar vestígios de algo que não pertencia. No instante em que ouvi o som agudo de metal contra metal, me virei e enfiei minha espada na direção da fonte. Kushizashi, estenda. Silenciosamente minha lâmina disparou para frente. A lâmina se estendendo para empalar meu alvo e parece que minha tática pegou o caçador desprevenido quando minha lâmina parou no meio de um borrão que se desmaterializava. Rapidamente se transformou na forma de um predador. Ó doce Kami, por quê? Ok, eu me lembro completamente desse cara agora. Basicamente esse cara é o auge de todos os caçadores e possui uma grande variedade de tecnologia alienígena, uma das quais eram sensores de calor, se bem me lembro. O que também explicava como ele me encontrou, considerando que eu nunca tinha visto a necessidade de incluir proteção contra a visão infravermelha no conjunto de vedação do meu acampamento. Droga, este jogo acabou de entrar no modo difícil, certo? Kushizashi, retraia. Eu ordenei quando vi o predador alcançando a lâmina em seu peito. Eu não queria ver se a força física de um predador era suficiente para quebrar o metal do chakra. Muito obrigado. O sangue verde manchando os primeiros centímetros da minha arma foi um tanto satisfatório de ver. Eu tinha acabado de ver o primeiro sangue em um maldito predador. Um estrondo do mencionado caçador de ponta me deixou tenso e em alerta total. Pelas memórias agora claras que eu tinha da minha vida passada, esta era uma cópia do predador que um certo ator do Senhor Universo havia derrubado no filme original. Muito acima da altura de um homem alto como Mighty Guy, o predador tinha escamas reptilianas cobrindo seu corpo musculoso. Uma tanga de metal cobria sua virilha, enquanto a maior parte do resto estava desprovida de qualquer tipo de armadura. As únicas exceções eram as botas abertas nos pés, as braçadeiras nos braços, uma pequena quantidade de armadura sobre onde o humano estava. Estaria o coração e a porra da torre de arma de plasma montada em seu ombro esquerdo. Ah, e um capacete integral com cabelos parecidos com dreadlocks saindo por baixo, que tinha dezenas de pequenos dispositivos bacanas enfiados nele para fazer com que se esconder de seu usuário fosse uma grande dor nas costas. Fora de tudo isso foram as braçadeiras que me fizeram parar, quando me lembrei claramente que o predador deu um último, foda-se, bomba suicida em um deles. Acho que foi o do pulso esquerdo, mas não tenho certeza. De qualquer forma, ele era um oponente perigoso, especialmente aquele que iria me enfrentar por sua própria escolha. Ficamos ali observando um ao outro por vários momentos, esperando que o outro baixasse a guarda como sinal para um ataque. Então, já que ele estava esperando a mesma coisa que eu propositalmente deixei minha guarda cair um pouco, fazendo com que ele lançasse uma bola de plasma em mim enquanto eu me jogava para trás enquanto uma kunai voava da minha mão, mirando em das lacunas em sua armadura enquanto o calor do plasma passava pela minha cabeça. Droga, eu gosto do meu cabelo. Por que é que fica sendo derretido um pouco por esse cara? Concentrei-me na kunai que joguei e acionei os selos presos a ela, acionando meu teletransporte para perto do predador, só que quando cheguei, ele já havia sumido. O que foi surpreendente porque só tirei os olhos dele por um piscar de olhos, literalmente. Então, novamente, ele me viu desviar de seu primeiro raio de plasma usando o Iraishin, então provavelmente reconheceu o tipo específico de kunai que eu usei como médium. O predador certamente não era bobo. Soltei um som de estalo enquanto saltava para longe da posição em que estava, sem pressa para descobrir se ele deixou alguma surpresa para mim quando comecei a me mover silenciosamente por entre as árvores, em busca de meu oponente. O que honestamente provavelmente seria um tiro no escuro. Ele não era idiota e teria reativado sua tecnologia de camuflagem assim que saísse da minha vista. E se eu estivesse certo, as chances são de que ele não iria abusar da sorte ao me atacar novamente esta noite. Em vez disso, ele provavelmente continuaria a me observar e aprender com meus padrões. O que foi péssimo, porque eu não poderia fazer o mesmo sem ser capaz de encontrá-lo. Embora. Zazaap. Sunova. Ai, as reações do selo doem. Soltei um grunhido enquanto tentava alisar meu cabelo da bagunça que a reação causou enquanto mentalmente repassava onde errei com o selo que estava desenvolvendo. Era para ser um selo de aumento para a visão, basicamente eu estava tentando carregar a natureza preditiva do Sharingan, o que foi feito lendo as dicas sutis que o corpo passava quando se movia, era algo que nenhuma quantidade de treinamento exigia. Poderia superar, reduzir e ocultar, mas não se livrar completamente. Eu estava tentando aumentar esse aspecto do Sharingan, para poder captar o movimento do predador mesmo quando camuflado. O problema era, no entanto, tentar vincular o selo a apenas um aspecto do Sharingan. Era mais fácil de falar do que fazer. Como uma linhagem de jutsu ocular, o olho da roda copiadora era certamente supremo, mas seus poderes, o olho copiador e o olho preditivo, estavam intimamente interligados, a tal ponto que tentar aplicar meu selo apenas na parte do olho preditivo era como tentar gêmeos siameses separados. Droga, resmunguei enquanto colocava meus papéis de selamento em um lacre de armazenamento, deixando de lado por enquanto me concentrava no outro assunto em questão. Ou seja, a figura vestida de preto e amarelo que voava pelas sombras da floresta, me procurando enquanto eu estava sentado em uma árvore com um selo de transparência me impedindo de ser visto. Anzo Asashi. Scorpion. Nível 85. Pontos de vida, 35.000. Pontos de chakra, 0.
Ah, eu me lembrei dele, tudo bem. Scorpion de Mortal Kombat. Mr. Get Over Here, e provavelmente um dos primeiros ninjas vistos pelos jogadores ocidentais, ao lado de Ryu Hayabusa. Mudando minha postura para ficar agachado em vez de sentado, observei enquanto o homem rastejava pela floresta habilmente, sem fazer um único som, e honestamente, foi apenas pelas seções amarelas de sua armadura que consegui identificá-lo. Mesmo assim, eu perdi de vista algumas vezes enquanto ele me procurava. Na verdade, ele era um ninja muito bom antes de se tornar um demônio morto-vivo. Vai entender. Eu pulei para outro galho próximo, flutuando no ar sem fazer barulho enquanto circulava ao redor dele, acompanhando sua velocidade, honestamente bastante impressionante, enquanto ele não estava no nível de alguém como Gai-san ou Lee Kun. O homem sabia como se mover rápida e silenciosamente, o que envergonhava até mesmo alguns jonin. Ele foi até capaz de minimizar seus sinais, ao mínimo absoluto enquanto voava pela floresta, ignorando os Zetsus enquanto eles o ignoravam, só se interessando quando caíam em uma das muitas armadilhas que eu havia preparado. A floresta. Foram momentos breves, mas eu contava com um desses momentos para tentar acabar com isso antes que fosse longe demais. Falando nisso, Bron, uma pequena explosão atingiu a floresta e estávamos jogando um jogo mortal de esconde-esconde enquanto Scorpion se virava para olhar para a fonte. Um selo de barreira baseado em armadilha que aprisionava um certo número de alvos dentro dele antes de explodir. Ele localizou a fonte, assim que eu passei por cima dele e mergulhei para matar. Num segundo, meu Kodachi estava prestes a ser cravado em seu pescoço. No próximo, meu Kodachi estava em um tronco de árvore enquanto o punho do Scorpion viajava até meu rosto em alta velocidade. Eu me deixei cair para trás quando o punho errou por pouco meu rosto enquanto eu levantava meu pé na tentativa de chutar Scorpion na lateral da cabeça, mirando em sua têmpora para A. Acertá-lo com força suficiente para que ele morresse, ou B. Fique desorientado com o golpe. Infelizmente, ele escolheu a opção C. Ele bloqueou meu chute. Nós dois rapidamente nos separamos depois disso enquanto nos entreolhamos. Sinceramente, eu estava me sentindo um pouco irritado neste momento. Já foram 2 vezes que minha tentativa de assassinato foi interrompida prematuramente por eles sentirem alguma parte do meu ataque. Eu estreitei meus olhos enquanto observava Scorpion tomar sua posição, meu Sharingan, captando as dicas sutis de sua kunai e enquanto ele mantinha a palma da mão direita aberta. Oh, quer tentar me pegar desprevenido com isso, hein? 2 podem jogar esse jogo. Eu coloquei meu Kodachi perto do meu rosto enquanto mirava em Scorpion, parecendo que estava prestes a atacar com um ataque de estocada. Vem aqui, Kushizashi e estenda. Lançamos nossos ataques ao mesmo tempo, a kunai e a corrente sendo lançadas pelo arremesso do escorpião, enquanto meu Kodachi avançava como uma bala. Uma rápida aplicação de liberação de vento, fluxo de chakra na lâmina do meu Kodachi permitiu que ela cortasse a kunai enquanto ela avançava em minha direção. A lâmina agora cortada caindo em 2 direções diferentes enquanto a lâmina revestida de vento apunhalava o coração de Scorpion. Seus olhos se arregalaram quando olharam para si mesmo, antes de olharem de volta para mim, antes de finalmente desaparecerem um flash de luz. Você derrotou Scorpion, kunai e Chen saqueados e armazenados no inventário. Soltei um suspiro de alívio quando ele desapareceu antes de saltar de volta para as árvores. Bom, agora eu tinha que começar a preparar mais armadilhas, porque os Zetsus estavam passando por elas como crianças brincando com confetes. Sério, quão retardadas são essas coisas? Outro flash de luz, nem mesmo 24 horas depois, me disse que eles eram muito retardados. Meu novo oponente era curioso e definitivamente chamou minha atenção. Um homem de aparência mais velha com cabelo preto, bigode e tapa-olho sobre um dos olhos, vestindo um uniforme azul. Um par de sabres militares pendurados em seus quadris parecendo muito inócuos. Eu poderia reconhecê-lo de qualquer lugar, considerando que ele era de um dos meus animes favoritos. Furrer Rei Bradley, o híbrido humano homúnculo da ira e o portador do olho supremo. Serei honesto, meu orgulho tomou conta de mim quando saí das sombras para pousar diante dele. Chamando seu olho de olho definitivo na frente de um Uchiha? A maneira mais rápida de irritar qualquer um de nós. Então, você é quem me pediram para matar, disse Bradley agradavelmente. Devo admitir, não previ que tais coisas aconteceriam comigo, e me ressinto um pouco de ser levado para longe do meu mundo como uma espécie de garoto de recados. Mas se eu matar você, os planos do pai estarão garantidos, então suponho que posso engolir meu orgulho desta vez. Será curioso ver se você consegue igualar meu olho supremo com qualquer habilidade que possua. Eu sorrio para ele enquanto meu Sharingan ganhava vida, estreitando meus olhos para ele. Muito arrogante da sua parte anunciar que seu olho é o supremo, comentei calmamente, restringindo meu próprio orgulho o suficiente para não cuspir sarcasmo nele. Talvez no seu mundo seja, mas este não é o seu mundo, não é? Bradley cantarolou parecendo sereno com meu comentário enquanto tirava os sabres de seu quadril, libertando-os de suas bainhas. Duvido, comentou ele. Afinal, você é apenas humano. Eu podia sentir a irritação em meu rosto com o comentário dele enquanto mantinha meu sorriso educado. Nossa, eu estava ansioso para dar um tapa nesse cara presunçoso. Com uma lentidão deliberada, tirei meu Kodachi enquanto o observava. Você realmente não deveria desprezar os humanos, comentei com um movimento de olhos. Afinal, eles não apenas matam você, mas são, em última análise, a origem de sua criação, sendo eles a razão pela qual seu pai existe. Bradley congelou enquanto estreitava seus olhos visíveis para mim, a fúria fervendo sob seus olhos enquanto ele olhava. Palavras ousadas, mulher, ele rosnou em voz baixa. Eu sorri para ele. Sugiro que você tire esse tapa-olho, na verdade quero um desafio e não cometer eutanásia. Uma veia pulsou em sua testa quando, com um único movimento delicado de um sabre, seu tapa-olho caiu. É melhor você aprender, humano, disse ele antes de abrir totalmente os olhos.
Que você deve ter cuidado com o que deseja, pois você pode se arrepender de ter conseguido. Levantei meu Kodashi, interceptando seus 2 sabres enquanto ele se lançava sobre mim, mantendo-me firme enquanto se pressionava contra mim. Não me subestime, homúnculo. Eu disse de volta enquanto ativava fluxo de chakra. Bisturi de chakra? Porque posso arrancar seus olhos. Rei Bradley. Ira, a furiosa. Pontos de vida, 40.000. Pontos de chakra. Eu balanço meu punho para frente, Bradley já se movendo para fora do caminho antes que meu golpe chegasse a 1/4 do movimento quando ele se afastou de mim. Tempo suficiente para meu punho passar por onde minha cabeça estava antes de tentar me pegar com meu equilíbrio fora do centro. E para ele parecia que seu golpe acertou em cheio, apenas para que meu corpo ficasse coberto de fumaça enquanto ele cortava um tronco. Nem mesmo um segundo depois, ele se jogou para frente para evitar o golpe do meu Kodashi enquanto girava com seus sabres duplos, forçando-me a puxar meu Kodashi para trás rapidamente para bloquear seus ataques. Nossa troca durou vários segundos, cada um de nossos olhos nos permitindo prever os movimentos dos outros com facilidade enquanto interceptávamos ataques e contra-atacamos com os nossos próprios. Vários Etsus infelizes que se aproximaram acabaram sendo cortados em pedaços quando chegaram ao alcance de nossas lâminas balançantes. Devo admitir que para um homúnculo, suas habilidades com a espada são bastante impressionantes, comentei preguiçosamente enquanto continuávamos nosso confronto. É ainda mais uma pena que você seja pouco mais do que um executor daquele anão saltitante do frasco que o gerou. Verdadeiramente um desperdício de talento. Outra veia saltou na testa de Bradley enquanto ele acelerava o ritmo, balançando as lâminas com ainda mais força enquanto tentava simplesmente me dominar. Infelizmente para ele, isso teve o efeito colateral não intencional de tornar seus ataques muito mais fáceis de prever, pois perdiam a graça e a fluidez que ele possuía quando estava calmo. Bem, ele era a personificação da ira do pai, então fazia sentido que ele tivesse o pavio curto. Eu segurei um sorriso enquanto desviava seus ataques para longe de mim antes de me aproximar dele, diminuindo um pouco a distância entre nós, reduzindo um pouco a eficácia de seus sabres mais longos e tornando mais fácil acertá-lo com meu Kodashi. Além disso, seu olho não é tão definitivo, quanto você parece acreditar bom em previsões, mas diga-me, um olhar pode prender seu alvo em uma ilusão? Eu sorri quando ele rapidamente desviou os olhos dos meus instintivamente. Foi uma pena, mas eu não fui capaz de usar genjutsu nele, porque ele não tinha chakra digno de nota. Mas aquele breve momento de perda de contato visual foi o suficiente para eu usar minha mão inábil, que eu tinha. Tenho me impedido de usar para avançar e me plantar em seu peito. Bisturi de chakra, eu anunciei enquanto o chakra acumulado em torno de minha mão invadia seu corpo, destruindo seus órgãos internos em uma cobertura fina. É uma pena que o seu lado homúnculo esteja te impedindo tanto, comentei enquanto ele tossia sangue, com os olhos arregalados em estado de choque. Os humanos são muito mais cautelosos ao se machucar, você deveria ter sido um pouco mais cuidadoso. Um flash de luz o afastou antes que ele pudesse responder, não que eu esperasse alguma resposta, já que seus pulmões simplesmente haviam desaparecido. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias, se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.